Isso aí já é uma coisa. E você Sim, tá certo de que o ativo mais valioso que a gente tem é nosso cérebro. É outra coisa que o livro do Pai Rico e o Pai Pobre fala, que você tem que investir em você mesmo. sim. Os jovens, eles não têm patrimônio e eles já querem investir. Não, você primeiro tem que investir em você, em ter empresas e tal, e depois que tiver gordura, você faz investimento, Sim. né? E vamos mudando de assunto agora completamente, voltando um pouquinho pro Bitcoin. Tem uma coisa que eu vejo muito, o pessoal falando do. Eu falei, por exemplo, outro dia de cassinos reais. Você abrir cassino, mas vão usar pra lavar dinheiro, o bingo, vão usar. Pô, o pessoal já tá lavando dinheiro à torta e à direita. Uhum. Você acha que o Bitcoin tá favorecendo o crime? Eu acho que de certa forma sim. Mas eu não critico ele por isso. Mas eu acho que facilita. Eu acho que facilita sim. Na verdade, a lavagem de dinheiro no Bitcoin facilita até um certo ponto, porque ele é muito aberto, ele é público, então não é muito bom para isso, porque ele não é, né, ele pode ser tainted, né, ele pode ser manchado e você pode, essa transação aqui veio de um ataque hacker e aí o Estado consegue rastrear essas transações, tem uma grande capacidade de analítica para poder descobrir. Mas o crime tá usando o Bitcoin, tanto que mataram um cara aqui no aeroporto de Guarulhos, Uhum, e justamente, aparentemente, ele tinha uma fortuna em Bitcoins. uhum. Né? Então o crime tá usando isso aí. Porque o legal do Bitcoin é que você consegue armazenar bilhões, botar no teu bolso da blusa e ir pra qualquer lugar. O problema é se você atravessar e eu já vi muita gente que fez isso, e aí chegou lá, como ele é muito volátil, caiu. E aí, para isso Não, mas eu acho que a tecnologia do Bitcoin é muito boa. Então, se eu fosse fazer isso que você tá falando, atravessar, eu usaria Tether, dólar Tether, que é mais líquido, é uma boa parte da liquidez do Bitcoin das Mas como transações. funciona esse dólar É um Tether? dólar tokenizado, é um token de dólar. É um Bitcoin de dólar. Hum. Apesar de eu não gostar muito do dólar, para essa função eu acho que é boa, né? Qual que, se fosse E- investir em moeda fiduciária, qual que você investiria hoje? Fiduciário, assim, ó, eu gosto da ideia de tokenizar ouro também, tokenizar ouro e prata. Tem um projeto, Mas funciona assim, você acha? eu acredito que sim. Eu acho que o sistema, Porque num colapso, porque qual é o legal de você ter o ouro? Vai, ouro, prata e tal. Num colapso social, você tem o ouro e prata. uhum, Se você tem o tokenizado, você não tem de verdade. sim. Eu gosto muito do sistema de free banking que existia no século XIX. Então eu acredito que o padrão ouro ele não chegou na era moderna ainda. Ele não evoluiu. Verdade. O governo fez com que ele não evoluísse. Porque En- também não dá pra gente. Dá de certa forma, mas. Aí você vai criar uma outra fraude se você digitalizar o ouro, não? O que acontece. Então, a questão é que no sistema de free banking, você tinha bancos que guardavam ouro e imprimia moeda. E, Sim. e todos os bancos, Nos Estados Unidos começou assim. mas não tinha banco central e todos Sim. os bancos eles tinham assim, ó, tá aqui o ouro, tá aqui a moeda. Sim. Inclusive o Barão de Mauá, o Banco do Brasil tinha a cédula do Barão de Mauá que tinha lastro em ouro. Que deveria ser assim, na minha opinião. Não, mas era assim. E Sim. aí o que que acontecia? Como o sistema era de free bank, era aberto, tinha muitos bancos. Então, pô, eu peguei a nota aqui do banco do João, eu não acredito nisso. Dá aqui o ouro aqui, entendeu? Sim. Então os bancos faziam isso, Que então, foi o que a França tentou fazer com os Estados Unidos, pegar o ouro. então isso fazia com que o sistema bancário não tinha essa fraude, que hoje é a reserva fracionária. Então, mesmo que algum banco fizesse reserva fracionária, era algo mínimo, era, sei lá, 95, ele tinha 95% das reservas, ou 99%. Era muito difícil um cara não ter essas reservas, porque aí o que acontece? Ele tinha corrida bancária. Pô, Uhum. aquele cara ele não tem, vou sacar tudo, vou sacar tudo, vou sacar tudo. Entendi. Então eu acho que esse sistema, e tinha quebras nesse sistema financeiro, mas era muito localizado, era muito pequena. Quebrava um banquinho ali, quebrava outro. Aí tinha os outros bancos que já tinham 30 anos, 50 anos e, eu vou nesse banco aqui que eu confio. Se eu for lá e pegar o ouro, ele vai me dar. Então é nesse sistema que eu acredito. É um sistema de free banking, de banco, um sistema bancário livre, né? Um sistema A que gente tem o contrário aqui no Brasil, né? é muito difícil você ter um banco no Brasil, né? Você tem que ser É. amigo de pessoas lá em cima e pagar taxas altas e uma burocracia muito grande. Hoje não tem nenhum país que eu saiba, não sei se você sabe, nenhum país que tem 100% da sua moeda lastreada, né? Acho que Taiwan é um dos países que tem mais lastro, não é? Não, acho que eu não sei. Assim, na moeda fiduciária, não. Mas assim, você falou da moeda fiduciária, acho que eu não mexeria nem. Não, mas se tivesse que escolher uma, você Se não tem pra tivesse onde que fugir. escolher Qual que você uma. acha que é mais confiável hoje? O euro, o libra? Você não gosta do dólar? Não, eu acho O que. Não, rubro? não, eu acho que hoje. Deixa eu pensar. Talvez o dólar, sim. O euro você acha que Eu. tá é Não, euro? Não, euro acho que não. euro não? Não. Agora eu E acho a que. libra?
A Libra também não. Porque Nem o a Libra é garantida pelo rei Charles. Não, Tá não. escrito lá. Não, mas é. Tá escrito Mas a lá. Inglaterra, o Reino Unido tá muito ruim. É. Mas eu. Aí que tá. O pessoal vai me massacrar nos comentários falando da China. Mas talvez a China. É porque assim, ó, eu gosto muito de olhar a tendência e olhar lá na frente. Sim. Então hoje, é claro que os Estados Unidos é hegemonia e tal, mas talvez a China pode ser que passe os Estados Unidos. Não, eu acho que é meio inevitável que em termos de PIB, Uhum. né, passe. Mas eu não sei se eu botaria dinheiro Yuan? eu não sei se eu E botaria, se fosse não. lastreado em ouro? Mas aí que tá. Vamos supor que eles digam que é. Qual a confiabilidade que eu tenho nisso Então, na China? a China tá criando um sistema de lastro. Eu confio mais na Libra que tá escrito lá que o rei Charles vai me dar, vai me garantir aquilo. Eles estão criando um sistema interessante. Eles sabem desse problema que o pessoal não confia na China. Na China. Então eles estão criando bancos na Arábia Saudita, nos países árabes ali, Sim. que são bancos dos países árabes que emitem yuan lastreado em ouro. Caraca. Eles estão querendo fazer isso. Então você não precisa confiar na China, você confia em Dubai? Então Mas também não confio muito não, pra falar a verdade, mas tudo bem. mas eu também não confio nos Estados Unidos, totalmente. Mas Na verdade, todos os sistemas bancários são pirâmides. não, eu concordo que prefiro os ouro. Estados Unidos quebrar... Eu prefiro ouro na minha mão. Não, também, sem dúvida. Sem dúvida. Né? O metal é sempre metal, ele sempre valeu e ele sempre vai valer. Né? Mas, infelizmente, eu acho que a gente tinha que criar a cultura, eu ainda sonho com um dia, que vai voltar as moedas de metal precioso e a gente vai pagar em coisas que realmente têm seu valor. Eu acho que isso deveria acontecer. Inclusive, fazendo jabá lá no real.app, você tem o Pix de prata. Como é que funciona isso aí? Você pode transferir um token de prata, um contrato de prata, sem pagar nenhuma taxa instantaneamente, só usando o e-mail ou o CPF. É um Pix de prata mesmo. Peraí, mas aí, tá, eu tenho que ter um dinheiro pra fazer o Pix. Você tem que depositar o dinheiro na nossa plataforma. E aí esse dinheiro vai estar em prata? Não, aí você tem que comprar o contrato. Ah, tá. E aí igual você falou. E aí você transfere o contrato. Mas esse contrato vai valorizar conforme a prata valoriza? Ele é um ativo em prata. Ele é como se não posso falar título de dívida, senão o Banco Central me ferra, esse VM também. Mas essa prata existe? Existe, ele é um contrato de prata e você pode resgatar de uma prata que existe. Se eu quiser pegar a prata, eu posso. Pode, a partir de 100 gramas. Você não pode tirar 1 grama, Eu gostei disso aí, hein? Eu vou comprar isso aí. Você pode retirar 100 gramas. É isso que eu quero. E aí a ideia... mas isso aí se deu uma solução pro mundo. E a ideia também é fazer... A ideia é fazer com ouro, com prata, com paládio, platina e outros metais também. Mas isso não pode cair, esse contrato? O governo pode me ferrar? Porque o governo... Eu parto do princípio que o governo sempre quer me ferrar. Então, o pessoal fala assim... O pessoal fala a seguinte pergunta. O que garante que tem, né? Que tem a prata, sim. Eu falo assim, cara, se você desconfia, pode sacar tudo. Nenhum banco vai falar isso pra você. Verdade? Qualquer banco. Se você quiser, saca todo o seu dinheiro. Qualquer banco vai falar assim, não saca, porque se 3% das pessoas forem sacar o dinheiro no banco, o banco quebra. Uma vez eu fui sacar que o filho da puta do prefeito de Guarulhos, o antigo, não o novo, ele não fez o contrato com o banco pra pagar IPTU. Aí, pra pagar o IPTU, eu tinha que pagar na puta que parila, e eu tinha que sacar 9 mil reais lá na época, que eram as coisas que eu tinha que pagar, no banco. Aí eu fui, não é uma fortuna, concorda? Não tinha 9 mil reais pra eu sacar no banco. Eu falei, cara, vocês estão de sacanagem comigo. E eles brigam com você. Como assim você quer sacar 9 mil reais? Como você quer sacar eu tenho um pouquinho mais que isso. Eu achei que 9 eu poderia. Aí tá, mas você devia ter avisado isso antes pra gente. Tipo assim, o dinheiro não é meu? Né? É tipo, se eu chego em casa e minha mulher fala, não, você deveria ter avisado que você vinha, eu começo a desconfiar, né? Eu começo a desconfiar. Assim, você deveria ter avisado antes. Pra que você vai usar esse dinheiro? Isso eu acho legal no americano, né? Porque a gente é muito educado. Né? A pessoa pergunta assim, se perguntar pro americano, mas o cara do banco fala, por que você vai usar dinheiro? O americano fala, não é da tua conta. Ele fala isso, it's not your business. Ele fala assim, né? O brasileiro não, ele vai explicar. É que tem uma resolução você tem que falar por que você vai ser usado. Isso eu já quero morrer. Eu falo assim, e dá vontade, já que eu tenho que falar, dá vontade, eu vou tacar fogo. É que não pode, é crime, né? É crime federal. Mas dá vontade de falar, eu vou gastar em prostituta, acho que eu vou falar isso. Próxima vez que eu vou tirar 10 mil reais do banco, eu vou falar isso. Pior que gastar em prostituta. Pior que deve ter um código, tem uns 30 códigos lá que você tem. Tem lá prostituta, não tô achando aqui, caraca. Então, Job tem? Mulher do Job? Tem, né? Pagamento de fornecedor. Quero gastar 10 mil reais com a mulher do Job. Qual é o problema? Pois é, mas é que é isso, Inclusive, assim, ó... Pô, isso aí tinha que ter mais. É porque eu não quero ter real.
Inclusive, o nome do meu projeto é Real. É Eu um, sei, é um tipo, trocadilho. São dois elementos Só, químicos que a gente tá vendo só hoje. que, só que é mais real que o real Ah, sim, fiduciário. sem Aham. dúvida. Uhum. Mas isso aí tem no mundo todo? Não. Aí a gente entra em teoria da conspiração também. Eu posso pagar, por exemplo, eu quero depositar um dinheiro Uhum, pro meu primo lá na Bahia. aham. Eu posso fazer esse Pix? Você pode pegar o e-mail dele, Ah, você pega o e-mail e o CPF dele, você faz um Pix pra ele. Aí o que vai acontecer? É bem legal. é um Pix normal, como esse Pix que eu já uso Não normal. é eu chamo de Pix para as pessoas Ah, entenderem. É uma transferência de prata, né? tá. Não é bem um Pix, talvez o Banco Central me Mas processe ele aí. vai receber em prata. Isso, mas aí é o seguinte, ele não tem conta com a gente. Ah, Aí você vai pegar o e-mail dele e o CPF. Aí vai chegar um e-mail pra ele falando assim: ah, você recebeu uma transferência de prata de fulano, certo. do Léo, de 10 gramas de prata. Abra Tá. sua conta. Aí ele vai abrir a conta e aí vai estar lá os 10 gramas de prata. Tá, mas ele precisa de real pra gastar na rua. Como que ele faz pra tirar esse dinheiro Aí em ele real? pode. Aí a gente tem uma plataforma, uma exchange lá dentro. Sim. Então você pode vender esse contrato, transformar em reais e aí sacar para sua conta. A gente não é banco digital ainda, mas a gente tá pretendendo se transformar em banco digital. Aí de repente você nem vai precisar mais transferir para o seu banco. Você vai fazer o Pix direto da conta ali. Mas por enquanto você pode transferir pro seu banco. Aí essa transferência em real aí é por Pix ou não? Aí, você cadastrando na sua chave Pix CPF, se for um valor pequeno, ela corre instantaneamente. E se for um valor grande? Se for um valor grande, ele passa por uma aprovação lá, financeira. Tá, Se for um valor entendi. mais alto, aí tem que passar por essa aprovação para você sacar. Tá, Mas é rápido. entendi. É isso. Mas a ideia é evoluir. A minha ideia é que o meu sonho, digamos assim, megalomaníaco, é restaurar o padrão ouro. Sim, eu também sou. Não, você fica quieto aqui, meu celular tá falando aqui agora do padrão ouro. Me fala um pouquinho, só pra eu entender como é que você chegou nisso aí. Uhum, Assim, a tua experiência, a tua formação, de onde que você veio, uhum, né? Qual que foi o caminho que você trilhou? Até para as pessoas. Hoje eu recebi eu recebo muitas mensagens e tal, né? Aí eu recebi uma mensagem de um garoto hoje, falou assim, pô, se você fosse menor de idade, o que você faria pra ganhar dinheiro? Eu legal. recebi essa pergunta hoje, né? Eu posso responder ela se quiser também. Por favor, mas eu até falei pra ele, quando eu era menor de idade, eu vendia gelinho. Uhum, Lembra aqueles juju que chama que eu, por exemplo, comecei com isso. Né? Eu vendia gelinho e tal. Com 15 anos eu já trabalhava com carteira assinada. Só que hoje você não pode trabalhar com 15 anos. aham, E hoje tem coisas que dão bem mais dinheiro do que gelinho, né? O que você uhum. falaria pra esse jovem? Eu falaria primeiro pra ele ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro muito bom. Pô, eu quero falar disso aí. Aham. Depois, mas fala aí, depois a gente vai Esse chegar livro nesse. esse livro mudou minha vida. Eu não tinha muitos recursos, eu era estudante na Unicamp, né, nessa época. Antes, assim, minha formação, eu fiz engenharia de computação. Eu gostava muito de estudar criptografia, segurança da informação, e por isso que eu caí no Bitcoin. Sim. Falei, vou hackear esse negócio aqui, vou criar uns Bitcoin pra mim. Aí eu descobri que não era bem assim. E aí comecei a Você estudar achou muito. que você ia conseguir hackear o negócio? Eu comecei a estudar muito, eu vi, pô, abriu um mundo ali pra mim. E aí depois eu entrei na Unicamp pra querer fazer criptografia. Estudar criptografia. Ainda querendo hackear. Criptologia. Não. Não? Era porque eu gostava muito da área mesmo. Criptologia. E aí acabei indo pra área de nanotecnologia, porque quem me pegou, me escolheu lá foi um professor da elétrica, que era o mais dinossauron da elétrica. Eu até tava brincando aqui que no mestrado é meio que assim, igual o time de futebol. Eles. O Joãozinho vem pro meu time. Então agora o Zezinho vai pro meu e tal. Então ele me pegou. E aí eu parei na nanotecnologia. Mas nessa época eu tinha poucos recursos. Segundo um amigo meu, o Paulo, ele falava que eu morava num lugar que era menor que a cela do Lula e não tinha janela. Mas acho que Era, grande parte da população brasileira mora num lugar menor que é, a cela do Lula. não tinha TV, o Lula tinha TV. Era uma cama, uma geladeira. Não, ainda tinha geladeira. Uma geladeira e um banheiro no mesmo quarto, no mesmo cômodo, assim. E, enfim, eu tinha vida muito simples e vivia do bandejão da Unicamp de R$1. E aí eu conheci um milionário, eu perguntei pra ele, cara, eu quero ser milionário, como é que faz? Aí ele falou, lê esse livro. Caraca. E aí eu peguei e li esse livro. Então, assim, eu acho que esse livro, ele muda minha vida por isso. E depois de um ano dali, eu ganhei meu primeiro milhão. E eu Um conheço, ano depois de ler esse livro? eu tenho uma coisa com esse livro quase como se fosse uma superstição. Sim. Que se você ler ele e seguir o que tá ali, você vai... Tipo a moedinha número 1 do Tio Patinhas. Eu acho que se você ler esse livro e fazer o que tá ali, você vai ficar rico. Não, é O verdade. Matheus já vai E eu comprar conheço lá. várias outras pessoas que leram esse livro e falaram a mesma coisa. Ele deve ter alguma coisa mágica nesse livro, mas é isso. Mas hoje, eu leria esse livro porque ele dá uma aula de finanças, assim, educação financeira, finanças pessoais, e ele ensina você a gerenciar as suas contas,
que é uma coisa muito fácil, Sim. você tem que ganhar mais e gastar menos. E aí como é que você faz pra Você tem ganhar? que avisar isso pro Lula, que ele não tá sabendo. Haddad também, acho que... dá pra gente pegar o endereço do Haddad e mandar esse livro pra ele? Ele precisa ler esse livro aí, porque ele não, acho que não tá sabendo disso. Pois é. E ele dá várias ideias ali de várias coisas que a gente... O brasileiro ele é muito ignorante em educação financeira, né? Então uma das coisas que esse livro fala é pra você não trocar a sua hora, dá várias dicas, mas não trocar sua hora por dinheiro. Porque se você trocar sua hora por dinheiro, você vai estar limitado ao número de horas e ao seu valor hora. Sim, Então você tem que buscar negócios em que você não dependa do seu valor hora. Por exemplo, médico, querendo ou não, é um cara que troca hora por dinheiro. sim. Claro que o médico tem o valor hora muito caro, uma consulta é R$ 500, então ele ganha bastante. Mas também tem um problema, o momento que ele não conseguir trabalhar, aí outro conceito que está nesse livro. Você tem que ganhar dinheiro enquanto dorme. Então você tem que ter negócios que não dependam muito de você, que deem dinheiro enquanto você está dormindo. Então, por exemplo, eu tenho um e-commerce, enquanto estou falando aqui, está tendo vendas, Sim. né? Então não estou trocando meu valor por hora, tenho um e-commerce. Aí outra coisa que ele fala é trocar o conceito de passivo e ativo segundo esse livro. Contabilidade é um pouco diferente. Passivo é o que tira dinheiro do teu bolso. Então, eu vou comprar um iPhone novo, um carro novo, um tênis de marca, isso aí é um passivo. Isso aí vai tirar dinheiro do meu bolso e não vai trazer retorno nenhum. Sim. Agora, o que é um ativo? É eu comprar algo que vai me dar mais dinheiro. Né? Então, ou investir em empresas, ou ter imóveis. Os imóveis eles podem ser tanto ativo quanto passivo. Se eu tenho um imóvel que eu estou recebendo um aluguel, ele está sendo um ativo, gerador de caixa. Sim. E aí é isso. Mas eu falaria. E outra coisa também que as pessoas têm aí para os jovens. Mas hoje em dia eu quero abrir uma empresa, mas eu não tenho dinheiro. Tem vários negócios que você não precisa de nada de zero para você começar. Por exemplo, produção de conteúdo. Você tem uma câmera, vocês todos aí que estão nos assistindo tem um telefone Sim. que vai ter uma câmera, você pode produzir conteúdo no YouTube e tal. E tem vários outros negócios que também exige um pouco de estudo, mas você também pode abrir com pouco. Inclusive, eu recomendo que você abra o seu primeiro negócio com pouco dinheiro. Porque se você errar, você vai errar pequeno. E aí, Sim. tem várias dicas nesse livro. Eu recomendaria ler esse livro. Tem já vi de cientistas e de empresários falando isso, que hoje o ativo mais importante que a gente tem é o cérebro, né? Que é o que você faz você conseguir ganhar dinheiro. E é curioso, quando eu brinco com os esquerdistas fazendo uma analogia, e falo hoje que o cérebro, qualquer pessoa que tem um cérebro tem um meio de produção, que eles gostam de ser meio de produção. E é curioso, porque como esquerdista não tem cérebro, eles ficam bravos, né? Porque eles não têm um meio de produção, né? Mas é curioso, eu até já contei essa história, como o cara ele tem no cérebro, ele ganha dinheiro sem ter R$ 1 e sem ter um meio de produção. Consultoria. Não, mas por exemplo... Aula. Eu já vi caras que ele cria, por exemplo, ele faz projeto dele. Aí, por exemplo, na China tem muito isso, mas no Brasil também já tem. Na China você compra horas de produção no produto. Aí o cara, ele faz um contrato de um produto que ele não tem, mas ele tem o projeto, ele leva o projeto, ele vende pra pessoa com pagamento no ato. Então, na hora que a pessoa receber, ele vai... Usar o dinheiro da pessoa. Ele vai usar isso. E aí ele pega o dinheiro, só que aí que tá, aí ele compra, ele leva aquele projeto em quem produz, e o cara produz, mas fatura 30 dias pra ele. Então ele só faz o projeto, ele só usou o cérebro. Aí ele leva o projeto no comprador, o comprador compra pra pagar no ato, ele leva no produtor, o produtor produz e vende pra ele a 30 dias, aí ele pega o produto, leva pro comprador, o comprador paga pra ele na hora e ele tem aquele dinheiro ainda, ele vai ter o lucro e tal, mas ele ainda tem com aquele dinheiro 30 dias pra pagar o fornecedor dele. O cara, ele consegue gerar dinheiro só com o cérebro, sem ter um meio de produção, sem ter nada. E às vezes é capaz de ele ganhar muito mais que a empresa. Sim, E sem que pra quem dúvida. tá vendendo. E não tem, né, dor de cabeça, se ele quiser mudar de negócio amanhã ele muda facilmente. Quem fez mais ou menos isso aí foi o Bill Gates, né? O Bill Gates, ele vendeu o sistema operacional sem ter o sistema operacional. Ele chegou lá na IBM, a IBM sempre pensou muito no hardware, né? Aliás, quem não gostava da IBM também era o Steve Jobs, que a IBM era muito padronizada e tal. E ele foi lá e falou, sei que vocês querem comprar vocês precisam de um sistema operacional. O Bill Gates falou. E aí o IBM falou, sim, você tem? Ele falou, tenho. Ele não tinha nada. E ele falou assim, eu tenho tal. A IBM falou, a gente quer comprar. Ele falou, não, eu não quero comprar. Eu quero vender os direitos. Eu vendo pra vocês os direitos de vocês usarem o meu sistema operacional. E aí o cara da IBM falou, tá bom, o que vale é o hardware.
software não vale nada. Que O cara falou, software não vale nada, né? Vai comprar um AutoCAD, vai comprar um Photoshop, qualquer coisa assim, né? Você vê, tem vários softwares que são absurdamente mais caros, por ver. E aí, beleza. Aí ele saiu da reunião e o amigo dele falou, meu, que sistema operacional é esse que você tem? Ele falou, não tenho, mas eu estou sabendo de um cara que fez. Aí ele viajou não sei quantos quilômetros. Não, mas aquele cara era um protótipo. É. Era um protótipo ainda. Não, mas pior que o cara até tinha, né? Uhum. Ele comprou do cara DOS. e vendeu os direitos, o MS-DOS. Que eu lembro do manual de 6.2 desse tamanho, lendo aquela porcaria lá. Então hoje você vê as grandes mentes, e aí obviamente ele não é esquerdista, por isso que o esquerdista não entende, ele fala o principal ativo, o ativo mais importante no mundo hoje é o cérebro, o que tem mais capacidade de produzir valor. Né? E é o que a gente menos está valorizando aqui no Brasil, porque a gente está num país de média de QI 83 e 68% da população com QI abaixo de um macaco. Mas esse que eu ia perguntar pra você. Segura esse ponto do macaco que a gente vai voltar nele. Deixa eu só dar 2 exemplos. Eu ganhei dinheiro assim também, dessa forma. A primeira empresa que eu tive... Sem ter nada. Você ganhou dinheiro assim. Só com o cérebro. Então assim, forma de ganhar dinheiro com o cérebro, consultoria e aula, isso aí já é uma coisa. E você tá certo de que o ativo mais valioso que a gente tem é nosso cérebro. É outra coisa que o livro do Pai Rico e o Pai Pobre fala, que você tem que investir em você mesmo. Sim. Os jovens, eles não têm patrimônio e eles já querem investir. Não, você primeiro tem que investir em você, em ter empresas e tal, e depois que estiver gordura, você faz investimento, né? Então, inclusive, se você for jovem, não precisa comprar ouro, investe em você, e aí depois, quando você tiver mais bufunfa, aí você pode investir lá com a gente. Mas aí, assim, o que aconteceu? Eu trabalhei numa corretora depois disso, né? Eu saí do mestrado, depois eu preciso contar a história de como eu saí do mestrado, mas eu fui trabalhar na corretora. A corretora durou 2 anos, ela fechou, era uma corretora de Bitcoin, era a maior do mundo na época. Por isso você ficou com raiva de Bitcoin? Não, eu fiquei com raiva depois. Aí o que acontece? A corretora fechou, mas eu fiquei com os clientes. E aqueles clientes, eles tinham o quê? Eles tinham necessidade de comprar Bitcoins. Isso é um ativo já, né? Exatamente. Aí eles tinham necessidade de comprar Bitcoins. Só que eu não tinha Bitcoins, mas eu sabia quem tinha. Aí eu conversei com um amigo meu e falei, cara, tem um monte de cliente querendo comprar Bitcoin, a gente consegue fazer algum acordo? Aí não, faz o seguinte, eles depositam na minha conta, eu faço o compliance deles aqui e tal, eu vendo Bitcoins pra eles e o lucro a gente divide em 50%. Aí eu falei, beleza. Aí eu comecei a indicar cliente pra eles, foram fazendo. E em 3 meses, eu fiz, assim, anos de salário com essa transação. E a gente tinha um ditado que era bem engraçado, que é outra coisa que você citou. Eu não tenho 1000 Bitcoins, mas se você quiser comprar 1000 Bitcoins, eu te vendo. Exatamente. Perfeito. Eu não tenho, mas se você quiser comprar, eu te vendo. Então, isso que é importante conhecer pessoas. E aí depois de 3 meses eu abri a minha própria empresa e tal, mas só que eu gerei esse dinheiro sem nenhum real. Aí depois eu gastei R$1.400 para abrir uma empresa, um CNPJ, aí fui começar a ter as coisas, né? E também trabalhava com o dinheiro do cliente, era uma intermediação, né? Eu fechava as 2 pontas. Outra coisa que você falou, que é muito importante, que também tá nesse livro, é você não ter medo. O medo, eu vejo muito comentário no Twitter do tipo, mas você vai empreender no Brasil, tá com um monte de imposto, não sei o que e tal. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Vale a pena investir nesse país, mesmo com 50% de carga tributária. Porque você tem que escolher, é o dilema. Ou você quer ser um CLT, ou você quer ser um empresário. Eu prefiro ser um empresário, apesar de eu estar sendo roubado 50% de imposto, eu prefiro ser empresário do que ser um CLT, né? Você pode ser um roubado e fudido ou um roubado e não fudido, né? Eu acho que é um pouco premium, é um pouquinho melhor. Eu vi um cara eu acho que ele era não sei se ele é presidente, sei lá o que é, de uma dessas empresas de chocolate, não sei se é Cacau Show, Copenhague, nem o que. E ele tava falando sobre investir no Brasil. E ele falou assim, ele já tinha aberto, vamos supor assim, 400 lojas, uma coisa assim. E ele fala assim, pô, é muito difícil investir aqui no Brasil, você tem todas as dificuldades, todas as burocracias, você ganha pouco em relação ao investimento que você faz, e por isso que não vem. O cara, olha, eu vou investir muito risco, e você fala, se eu investir 1 milhão nos Estados Unidos, eu ganho 2. Se eu investir 1 milhão no Brasil, eu ganho 1.100.000. Então, eu vou botar meu 1 milhão nos Estados Unidos, né? Só que ele fala assim, só que, por exemplo, na Alemanha, não tem como eu abrir 400 lojas. Não tem espaço na Alemanha para existirem 400 lojas de chocolate. O mercado já as pessoas já são atendidas. O Brasil tem tudo para ser feito. Exatamente, o Brasil, exatamente isso. O Brasil tem tudo para ser feito. O problema é que o governo tá atrapalhando as coisas serem feitas, né? Como o Brasil não tem nada, pronto? Exatamente.